Vamos a Hebreus 10, que nós terminamos isso na sexta-feira passada. E depois nós vamos fazer uma recapitulação. Eu estava passando numa casa lá e estava assim, reforço de matemática, né? Reforço de matemática. Então, quem estava precisando reforçar o conhecimento da matemática, tinha uma professora ali, que ia ajudar esse aluno ao reforço. Então me veio na mente o reforço de Hebreus, né? Então, antes de nós entrarmos no capítulo 11, que fala sobre a fé, vamos trabalhar desde o começo de novo, mais rapidamente, né? No livro de Hebreus. Mas vamos lá. Hebreus 10, nós falamos daquele... Eu quero que você olhe para o teu coração, né? Vamos ler versículo 11, aliás, desculpe, é Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Até aí. Está bem claro no teu espírito, na tua mente, que esse novo e vivo caminho foi aberto ou não? Está bem claro isso. Você não precisa mais de nada. Jesus na cruz, através do seu sangue, ele abriu esse novo e vivo caminho. Esse caminho que não tinha lá no Velho Testamento. Por quê? Ele está falando isso aqui para hebreus, para os judeus. Então imagine a cabeça desses judeus, desses hebreus, ouvindo isso. Olha, agora você tem que ter intrepidez para entrar no Santos dos Santos. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Na mente deles, quem que entrava no Santos dos Santos? O sumo sacerdote, uma vez por ano com sangue de animais. Então ele está dizendo que agora nós, que somos salvos, que cremos em Cristo, estamos na nova aliança, nós podemos entrar com intrepidez no Santos dos Santos. O que tinha no Santos dos Santos? A arca da aliança. Dentro dessa arca tinha a vara de Araão que floresceu, tinha o maná, as tábuas da lei. Deus falava naquele lugar e se manifestava naquele lugar. Então agora, aquele lugar, qualquer um que crê em Cristo passou a ter acesso com intrepidez, não com culpa, com medo, com receio, né? Então o novo e vivo caminho foi aberto através do sangue de Jesus. E este véu é a carne dele que foi partida, né? Então agora nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos que nos aproximar com fé, com coração sincero, plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. O que é essa má consciência? Aquela consciência cheia de acusação do pecado, das obras imperfeitas, não é? Aquilo que dificultava você ter um bom relacionamento com Deus. Então o coração purificado dessa má consciência, todo aquele que entendeu o que Cristo fez na cruz, a purificação dos seus pecados através do sangue. Olha o versículo de número 17 desse capítulo. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das suas iniquidades para sempre. E olha o que ele diz no 18. Onde há remissão desses, já não há mais oferta pelo pecado. Então ele está dizendo que Deus, através do sacrifício de Cristo, ele apagou, cancelou os nossos pecados. Houve a remissão dos pecados. E Deus nunca mais vai lembrar das iniquidades. Ele fala assim, olha, para sempre. Então o pecado sendo removido, abriu esse novo caminho agora. Através do sangue de Jesus Cristo.
Então nunca esqueça, o crente não precisa de nada intermediário para se chegar a Deus. Não precisa de água orada, de rosa, de profeta, de apóstolo, de ídolos, de padre, de papa, de nada. Porque o crente, ele tem um acesso, Jesus abriu esse caminho, um acesso direto a Deus. Você tem que ter essa confiança, que quando você vai orar, você pode estar na correria do trabalho, um dia de muita correria, tua mente agitada, alguém te cobrando alguma coisa, você com pouco tempo para cumprir, debaixo de uma pressão. Mesmo assim, você está até irritado com a situação, nervoso. Essa porta não está fechada, o caminho não foi fechado. Vocês estão entendendo? Você pode estar num conflito dentro de casa, marido, esposa, pai, filhos, brigando. Mas essa porta, esse novo e vivo caminho não foi fechado por essa situação. Você pode chegar na tua porta até um boi oferecido numa macumba ali, com 1000 velas. Você ri disso, por quê? Porque isso não fechou esse novo e vivo caminho. A pessoa pode ter perdido emprego, ou arrumado emprego. Aconteceu o que aconteceu, nada pode desfazer isso que Cristo abriu. A questão é a seguinte, eu acredito, porque se eu acredito é real para mim. Se eu não acredito, então não é real para mim essa palavra. Por isso que a fé torna a palavra viva na minha vida. Então, se eu creio que Cristo abriu o caminho, que os meus pecados foram perdoados, é um caminho novo, a minha consciência entra num descanso, não tem mais culpa. E eu creio que Deus, eu estou na presença dele o tempo todo. Eu não estou assim, Senhor, eu vou entrar. De vez em quando você vai ouvir alguém orar assim, Senhor, entramos na tua presença. Não, nós não entramos na presença de Deus, nós estamos direto na presença. Eu não estou longe, agora eu vou entrar porque eu estou na igreja, então, como se eu entrasse num quarto. Não, eu não vou entrar na presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus. Nós estamos em Cristo, esse caminho está aberto definitivamente. Olha, isso que é ter uma fé poderosa. Porque se eu creio que isso é real, então Deus ouve todas as minhas orações, todas. Vocês estão entendendo? Bastou me ligar em Deus, eu estou conectado com Ele. E não vai cair a linha. Não vai não vai cair na internet, não vai dar pane. Então é isso que o crente precisa entender, que esse caminho foi aberto e nós entramos com intrepidez. Por que ele fala Santo dos Santos? Porque era aquele lugar reservado, santificado, que ninguém era permitido entrar, senão o sumo sacerdote. Mas agora Deus saiu daquele lugar e está disponível a todos aqueles que acreditam. Então, se eu acredito nisso, eu tenho confiança na oração. Eu posso passar por tribulações confiando que Deus está comigo. Isso não nos isenta de passar por tribulações. A pessoa pensa que se Deus está com ela, então ela nunca mais vai ter dor de barriga, nem dor de cabeça, nunca mais vai ter algum aperto financeiro. Ela pensa que ela vai ser intocável. Não, isso é um grande engano. Mesmo estando com Deus, nós passamos tribulações e lutas e aflições e problemas, porque nós vivemos num mundo de problemas, numa sociedade de problemas, e estamos numa carne que é um grande problema. Não é porque furou o pneu, Deus deixou de me guardar. Não é porque a pessoa perdeu o emprego que o diabo está vencendo. Não é porque houve o desentendimento em casa, do filho não quis obedecer, o pai se irritou, e eles não desrespeitaram, o filho desrespeitou o pai, que é um demônio que está ali fazendo isso. Está tudo arrasado. Essas coisas todas nós passamos. Agora, pela fé, nós vamos subjugando, vivendo essas situações no mundo, vivendo pela fé, sabendo que esse caminho está aberto diante de cada um de nós. Está bem claro isso na tua mente? Agora, imagine o judeu aceitar isso. Ele teria muita dificuldade. Por quê? Porque desde criança ele ouviu sobre o sacerdote, tinha todo aquele ritual do sacerdote com aquela estola sacerdotal, aquela roupa.
Uma vez por ano, o povo se reunia, aquele cerimonial todo, e agora? Ele vai entrar no Santos dos Santos, toda a nação parava. Entende? Olha a coisa religiosa que era na cabeça dele. Será que ele vai ser aceito? Então, ele entrava, todo mundo ficava fora, como se fosse um feriado nacional. E ele entrava lá para fazer a expiação pelos pecados. Toda a liderança religiosa, que nem uma visita do Papa ao Brasil, parar o Brasil todo. Todo mundo ficava assim. Era uma coisa expressiva. Agora ele fala assim, se você crê em Jesus Cristo, você entra no Santos dos Santos. Será que ele aceitava de todo o coração? Com toda essa tradição religiosa? Então, Deus facilitou tudo através de Cristo. Está bem claro isso na tua mente? Então, não tem mais obstáculo para o que crê, para aquele que enxergou Jesus Cristo. Não tem muralha, não tem mais Golias. Eu não estou mais lutando contra os filisteus, os jebuseus. Jericó não está ali diante de mim, eu estou tremendo aqui, como que eu vou fazer? Eu não estou mais andando no deserto. O deserto para nós acabou. Está bem claro? Não estou andando no deserto. Toda hora alguém fala, você está no deserto. Que deserto nada, eu estou em Cristo. Cristo não é deserto. Está passando por um problema, e daí? Coisa mais comum da vida. Mas então, se eu acredito nisso, eu vivo pela fé em Jesus Cristo, eu vou viver seguro, coração tranquilo, em paz, eu entro no descanso de Deus. Está bem claro isso, queridos, no teu coração? Então isso tranquiliza, isso faz com que a vida espiritual seja mais leve. Não digo mais leve no sentido de desleixo, de relaxo, mas leve no relacionamento que eu tenho com Deus, a segurança que eu tenho em Deus, né? Está bem claro isso? Então agora vamos voltar para Hebreus capítulo 1, onde tudo começou. Nós vamos dar uma pincelada em tudo isso de novo, até chegarmos no capítulo 11 de Hebreus, tá? Até chegarmos no capítulo 11 de Hebreus. Vamos ler esses 3 primeiros versículos. Para quem que ele está escrevendo essa carta? Para os hebreus. Quem são os hebreus? São os judeus que estão recebendo o evangelho, estão recebendo a mensagem, estão formando uma igreja, né? Então olha bem como o escritor tem que atingir o coração desse povo. O escritor de Hebreus é alguém que conhece muito o Velho Testamento. E ele vai fazer a transição para esses hebreus do velho para o novo. Né? Ele vai ter que mexer muito com o Velho Testamento, falar muito de Moisés, porque Moisés era um herói, trouxe a lei, viu Deus, era um personagem gigantesco para os judeus, e era mesmo. Então olha como ele começa dizendo, veja bem, ele sabe a mente do ouvinte dele, daquele que vai receber a mensagem. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, a quem que Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras? Aos pais, né? Quem são os pais? Todo aquele povo do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, os patriarcas, tudo, Davi, aquilo são os pais. Como que Deus falou com eles? De muitas formas e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então você vai ver o profeta no Velho Testamento falando com o povo. Tem muitos profetas. Você vai ver a voz de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, a formação do povo de Israel, as 12 tribos, toda aquela história da formação do povo judeu, e Deus falando aos pais pelos profetas. De muitas maneiras Deus falou com aquele povo todo. Os judeus estão entendendo isso, mas agora ele fala assim, olha como ele muda. E nesses últimos dias, como que Deus tem falado? Como que vem a voz de Deus? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então repare bem que o Filho é muito superior a qualquer profeta do Velho Testamento. Se a palavra do profeta do Velho Testamento foi válida e Deus endossou, então a voz do Filho é muito superior à voz dos profetas do Velho Testamento. Quem é o Filho? Olha lá o que ele diz,
nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E olha só como o escritor apresenta o Filho: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, através do Filho, pelo qual também fez o universo. Então ele aponta o Filho como herdeiro de todas as coisas, e aponta o Filho como o Criador do universo, como Deus Criador do universo. Imagine a cabeça deles. Eles vão lá para Gênesis 1 e disse Deus, haja luz, e houve luz, e tal, e tal. Agora, peraí, esse Filho é o Criador, ele estava lá. Então ele é Deus, esse Filho que está sendo me apresentado, que está falando nos últimos dias. Então eu tenho que entender que muita fala do povo de Israel, dos profetas, é coisa para aquele tempo, para aquilo que eles estavam vivendo, momentos que eles estavam enfrentando as lutas, coisas que eles tinham que se arrepender. Muita coisa da velha aliança não serve para nós, era direcionada ao povo judeu, tem que saber separar. Aquele Deuteronômio 28, que a turma que prega sobre maldição hereditária não para de falar. Se você for ler os capítulos anteriores, eles estão firmando um pacto com Deus de guardar a lei, eles têm que guardar a lei. Nós não temos que guardar a lei. Eles têm que guardar a lei, estão firmando um pacto com Deus. A segunda pedra foi feita lá, Moisés subiu com as pedras no monte. Moisés teve que esculpir as pedras, dessa vez não veio pronta. E eles têm que guardar a lei. Então Deus está dizendo, ó, se você guardar tudo isso que eu estou dizendo, a lei, então você vai ser bendito no campo, aquele monte de bens. Mas se você desobedecer, você vai ser maldito. E vem milhares, vem o triplo de maldição. Eu não posso pegar aquele Deuteronômio 28, que Deus falou com aquele povo, que é aquilo mesmo, que eles tinham que guardar a lei, se eles guardassem era abençoado, os inimigos iriam vir sobre eles, e por 7 caminhos os inimigos fugiriam. Mas se eles desobedecessem, eles iriam fugir por 7 caminhos dos inimigos. Era o contrário. Era uma questão assim, obedeceu abençoado, desobedeceu está amaldiçoado. Eu não vou pegar esse texto, trazer para a igreja, para você hoje da Nova Aliança, e dizer que você está debaixo daquela maldição, porque nós não estamos no pacto da lei. Cristo não havia vindo ao mundo, não havia pago o preço dos nossos pecados, a nova aliança não havia sido instituída. Então é um texto que eu vou conhecer. Mas aquele foi uma palavra direcionada a Deus para aquele povo que estava debaixo da lei, que tinha que guardar aquilo. Está bem claro isso na tua mente? Sim ou não? Então os profetas falaram muitas coisas para aquele povo, algumas coisas para o nosso futuro, que são válidas. Mas muitas coisas que foram ditas foram faladas aos judeus. Aquela batalha contra o inimigo, a estratégia que Deus deu, né? Vai lá falar com o rei Josafá, a cidade vai ser invadida, então Josafá ora a Deus, então Deus fala assim, agora manda os cantores na frente. Os cantores foram cantando na frente, e caiu lá, e todo inimigo foi derrotado. Nunca mais Deus usou estratégia. Foi uma estratégia que Deus usou ali. Jericó está de pé, então rodeia 7 vezes e tal, e Deus nunca mais no Novo Testamento mandou alguém rodear Jericó. Aquilo foi para aquele tempo, está escrito, Deus falou, mas ficou naquilo. Vocês estão entendendo ou não? Eu não vou trazer aquilo, a viúva da farinha da panela, o azeite da botija. Deus fez aquilo? Fez. Mas nunca mais Deus fez isso no Novo Testamento, e nem multiplicou. Jesus multiplicou o pão pronto, o peixe, tudo pronto. É diferente. Então Deus falou, Deus agiu, mas nos últimos dias. Por isso que eu tenho que distinguir. O que está no Velho Testamento que serve para mim hoje? O que foi falado ao povo judeu para aquele tempo, que era para ele ali? Tem que distinguir. Por quê? Porque a gente vê a igreja só prega o Velho Testamento, prega coisas que é para o judeu, que não tem nada a ver com a igreja da Nova Aliança. Então fica escravizando o povo aquele judaísmo. Então Deus falou através dos profetas e pelos pais, muitas vezes para aquele povo, para os pais falou, mas e a voz do filho?
Então eles querem, o escritor quer que o povo creia em Cristo, entenda Cristo. Mas nos últimos dias, quais são os últimos dias? Desde a vinda de Cristo ali até hoje. Então Deus, ele vem falar de uma forma muito superior. Ele vem falar através do Filho. Então eu tenho que ouvir a voz do Filho, entender o que é a voz do Filho. Onde eu encontro a voz do Filho? Aqui na Nova Aliança, essas cartas de Paulo, Atos, Romanos, Coríntios, né? Vejo lá Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus falando muitas coisas, até na cruz ele cumprir tudo. Mas se você quer ouvir a voz dele mesmo, a revelação final, você vai ver o que Deus falou para Paulo, para Pedro. Eles cresceram. Quando Jesus morreu na cruz, eles negaram Jesus, fugiram, eles não entendiam nada ainda, nada. Eles vieram ter entendimento do Evangelho depois que receberam o Espírito Santo, que amadureceram, que surgiu a igreja. O Evangelho foi revelado a eles depois da morte de Cristo na cruz. Eles ficaram frustrados porque Jesus morreu, eles nem entendiam que Jesus tinha que morrer na cruz. Nem isso, apesar de Jesus ter falado, o entendimento deles estava fechado, nem isso eles entendiam. Cada um voltou, vou pescar, voltou à velha vida, frustrados. Mas o Evangelho foi revelado a eles quando eles receberam o Espírito Santo. Começaram só a pregar Jesus. Primeira pregação de Pedro, o que Pedro falou? Jesus, 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 vocês mataram ele, mas Deus ressuscitou dos mortos. E Jesus, 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 só falaram de Jesus. Depois, com o tempo, Jesus foi abrindo entendimento, eles foram entendendo o Evangelho. Paulo se converte lá em Atos 9. Não viu Jesus fisicamente, não participou com os discípulos, não viu Jesus fisicamente, não viu Jesus fazer nenhum milagre, mas teve a revelação ali. E ali o entendimento foi crescendo. Então a voz do Filho é uma voz para nós dos últimos dias. Então, agora quem é esse Filho? Olha a cabeça do judeu, olha. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. Então imagine o judeu recebendo isso. Esse Filho fez o universo. Olha o versículo 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Olha o que eles estão ouvindo. Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Será que eles aceitaram isso com clareza, com entendimento? Olha lá, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior a anjos, quando herdou mais excelente nome que eles. Então, como é que ele apresenta Jesus aos hebreus? O que fez todas as coisas, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Qual era a visão que eles tinham de Deus na velha aliança? Moisés subiu no monte, está lá em Êxodo 19, né? Ele subiu no monte. O que aconteceu no monte? Desceu uma nuvem, houve relâmpago, trovões, o monte tremeu, o monte pegou fogo, eles ficaram tendo uma visão, todo mundo com medo de Deus. A visão que eles tinham de Deus qual era? O Deus do monte, do trovão, do raio, do relâmpago, do fogo, né? Mas agora vir dizer que aquele Jesus Cristo, ele é a expressão exata do ser de Deus. Agora na nova aliança, como que Deus vem? Deus não vem no monte, não vem no fogo, não vem no relâmpago, não vem nada, nem na fumaça. Ele vem em forma de homem, que foi profetizado em Isaías 9, eles sabiam disso. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu, né? Então agora ele não vem mais com aquela visão de monte. Vocês entendem quando eu falo assim ou não? Porque tem um monte de gente ainda hoje que a visão de Deus é isso. É monte, é tremor, é fogo, é raio, é relâmpago, é fumegar. Ainda eles estão com aquela visão. Eles não conseguem entender que aquele Deus lá do monte, ele veio em forma do homem e veio se revelar totalmente diferente.
Vocês entendem isso ou não? Então você pode ver nas músicas que se cantam, os relâmpagos, 300 graus de fogo puro, santo e poder, ainda aquela visão do monte fumegante. Tem até uma música que fala, fumega, 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 fumega. Fumega o quê, gente? Não tem isso, você não ouve isso. Né? Na cabeça deles tem que fumegar tudo ainda. Agora ele vem, imagine os hebreus ouvindo isso, ó, Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, o quanto eu quero que você veja isso cada vez mais. Então, qual é a voz para nós dos últimos dias? Falou aos pais pelos profetas, de muitas maneiras. Mas agora, nos últimos dias, ele vem nos falar pelo Filho. Então, tem que ter uma visão clara do Filho. Compreender o Filho, ouvir a voz dele. Saber que ele vem agora levantar uma igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia, em Mateus 16. Jesus fala sobre esta pedra que é Cristo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Primeira vez que ele fala da palavra igreja, que vai ser fundamentada sobre esta pedra que é Cristo. Está bem claro isso? Então, ele é o esplendor do ser de Deus. Meu Deus, nós precisamos ver isso mais e mais. Cristo é a expressão do ser de Deus. Então agora na nova aliança, tudo é centralizado em Cristo. Você vai ver no Velho Testamento, Deus fez um monte de coisas, usou um monte de figuras, né? Usou uma pedra que foi ferida, para mostrar que essa pedra lá no Novo Testamento é Cristo, que saiu água da pedra. Usou uma arca para mostrar para a gente que essa arca é um tipo de Cristo. Usou Abraão com o seu filho, proveu um cordeiro, para mostrar figuramente que ele proveria um cordeiro. Nenhum homem precisaria oferecer o seu filho. Não é aquele maná que caía do céu. Jesus falou, tudo bem, os seus pais comeram maná e morreram, eu sou o pão. Aquele maná que caía do céu, que dava vida a eles, era Cristo que viria do céu, era o pão vivo. Se você for olhar, aquele monte de figuras da velha aliança apontava só para Jesus. Era uma sombra, nós estudamos isso, meditamos nisso. Mas agora quando Cristo vem é Deus homem, homem Deus. Então é isso que eu preciso ver e ouvir a voz. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, né? Então eu tenho que entender que nós estamos agora ouvindo a voz do Filho. A voz do Filho está aqui, a nova aliança, está bem clara. É o caminho que a gente tem que seguir, compreender o Evangelho, entrar em cada carta, trabalhar, criar uma visão de tudo isso e olhar firme para o Filho. Agora, e a cabeça do povo hebreu? Será que eles aceitaram isso com facilidade? Então agora tudo mudou. Esse Jesus que se encarnou, ele é a expressão exata do ser de Deus. Vou aceitar que eu não preciso mais do sacerdote da velha aliança. Vou aceitar que eu não preciso mais dos sacrifícios da velha aliança. Não preciso mais das festas judaicas. Vou largar tudo isso para abraçar essa nova revelação de Deus. Eu vou voltar para trás e ficar com tudo aquilo. Depois que fui iluminado, que experimentei o Espírito Santo, tive entendimento, e voltar para trás de novo, rejeitar tudo que se ouviu de Jesus Cristo, é impossível renová-los para arrependimento de novo. Então, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, olha que ele fala, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas, tendo se tornado tão superior a anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Então, agora vai começar aqui nesse capítulo 1, do versículo 4 em diante, o escritor vai mostrar que Cristo é muito superior a anjos. Por quê? Porque o povo, Deus se manifestou através de anjos muitas vezes no Velho Testamento. E o povo tinha isso
cria nisso. Então agora ele vai mostrar, depois de mostrar que Cristo é Deus, a expressão exata de Deus, que está nos falando nos últimos dias, que fez a purificação dos pecados, ele vai mostrar agora que Cristo está muito acima de anjos, né? Eu lembro que falava assim, meus irmãos, Jesus está aqui, amém, amém. Meus irmãos, desceu o anjo, varão de guerra. Falar que Jesus estava presente, amém. Mas desceu o anjo, nossa, Jesus é muito maior que anjo. Olha o anjo Gabriel. Vocês ouviram isso muito por aqui? Vamos lá, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, no mundo, que é Jesus, olha o que ele diz a respeito do primogênito. E todos os anjos de Deus o adoram. Então, os anjos de Deus têm que adorar Jesus. Todos os anjos têm que adorá-lo, ele está acima dos anjos. E novamente, versículo 7, ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, olha o que ele fala a respeito do Filho. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Ele trata o Filho como que? O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade, cetro é o cetro do seu reino. Então ele trata como o trono de Deus, o Filho Deus, que é o cetro de equidade e o cetro do seu reino. Então ele trata o Filho como Deus. Então todos os anjos de Deus, eles têm que adorar Jesus, têm que se prostrar diante dele. Jesus está acima dos anjos. Então esse negócio, quantas reuniões eu tinha que falavam isso? Olha o anjo trazendo a bandeja de prata, olha o anjo com um negocinho de óleo, desrama. Olha o anjo anjo do batismo do Espírito Santo. Não é que batismo com o Espírito Santo? Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo, não é anjo. Olha o anjo do movimento, olha o anjo, 1000 anjos. Vocês foram pentecostais, vocês ouviram isso ou não? Jesus está acima de todos os anjos têm que se prostrar e adorar Jesus. Está bem claro isso na sua mente? Sim ou não? Então todo esse monte de anjo, disso e daquilo, é tudo coisa que tem que ser deixado de lado. Os anjos existem, sim, são enviados para prestar serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. São. Os anjos prestam serviços a favor de quem herda a salvação, que somos nós. Eu não vou ficar adorando anjos. Lembra que ali em Colossenses 2, tinha gente lá, nós vimos isso, que prestava culto a anjos, fazia culto dos anjos. Nós vimos isso já no passado. Imagine como estava a igreja prestando culto a anjos. Continuando, versículo 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Está lá no Salmo 45. Ainda no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão como veste. Também com manto os enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos disse, jamais assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, ele exalta Cristo acima de todos os anjos. Não é? E Cristo é Deus, está bem claro isso. Cristo é o Criador de todos os anjos. Está bem claro isso na sua mente? Então não vem com essa história que vai, nossa, eu lembro que Deus revelou para um missionário que ia descer um anjo, como descia um anjo lá no tanque de Betesda, né?
a grande campanha, vai descer um anjo lá na igreja, vem gente de todos os lugares. Aí eu falei, vou fazer questão de ouvir pelo rádio o que vai acontecer. Aí sabe o que aconteceu? Só gritaria. Que anjo que desceu lá? Nada, só foi emoção, gritaria, emocionalismo, gritar. Aí o que falou que ia descer hoje, ficou uma hora fazendo isso, não se entendia nem o que falava. Na cabeça deles desceu um anjo lá. Mas biblicamente não desceu nada. Só a emoção desregrada, atrapalhada de um líder que movimentava a igreja toda. Você entende isso ou não? Você sabe que, olha, é uma coisa perigosa, mas você que prega, que fala, você pode mexer tanto com as emoções das pessoas, você pode levar as pessoas a fazer o que você quiser. Você acredita nisso ou não? Pode. Pode, é só dar um show, só descobrir o que elas gostam. E começar a fazer aquilo frequentemente. Você mexe com a emoção, com a cabeça, com os sentimentos das pessoas, falando que é Deus, e elas vão obedecer, crendo piamente que aquilo é Deus. Então está cheio de artistas, de atores atrás de um púlpito, que eles sabem que o povo gosta de coisa nova, de gritaria, de emoção, de coisa diferente. Então eles criam todo esse cenário e o povo gosta e obedece o que eles querem. Obedece. Agora, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para prestar serviço a favor de quem? Dos que hão de herdar a salvação. Então, tem muitos anjos que prestam serviço para nós que somos salvos, que nos livra, que nos guarda. Entende? Ordenados por Deus, eles prestam serviço. Agora, eu não vou ficar adorando anjo. A gente não tem nem consciência de o que ele fez por nós, o livramento que nos deu, né? Tinha uma irmã que era aqui da igreja, ela orava assim, ela tinha medo do diabo. Então, de noite, ela falava assim, Senhor, em nome de Jesus, põe um anjo em cima da minha casa, um anjo na frente, um anjo atrás, e um de cada lado, Senhor, para mim dormir em paz. Na cabeça dela, ela tinha que ter pelo menos uns 5 anjos ao redor da casa dela, porque ela tinha medo do diabo. Vocês estão entendendo? Porque foi criado esse cenário na mente dela. Foi criado isso, mas então Cristo é o que falou nos últimos dias. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele fez o universo, ele é a expressão exata do ser de Deus. Fez a purificação dos pecados. Imagine o judeu entendendo, ele tinha que fazer os sacrifícios diariamente por causa dos pecados. Mas agora o sacrifício de Cristo já purificou, já fez. Acabaram-se os sacrifícios de animais e o sangue de animais derramado para purificar pecado. Acabou. Imagine a cabeça deles. Acabou, então acabou o nosso templo, acabou a nossa religião. E acabou mesmo. Essa que é a verdade. Agora olha aqui, o versículo... Capítulo 2, vamos ler, nós vamos dando uma pinceladinha em tudo aqui. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para quem ele está dizendo isso? Para os judeus, para os hebreus, que estão recebendo essa nova mensagem, aprendendo sobre Cristo, corre o risco ainda de voltar para trás, não aceitar e ficar agarrado com Moisés, né? Agarrado na lei. Então, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E depois ele diz, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, lá no Velho Testamento, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, né? Eu li esses textos para vocês todos. Então, se a palavra falada por anjos, Deus chegou lá, Ló, sai da cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída. E foi. Nós vamos ver muitas manifestações de anjos no Velho Testamento, que a palavra falada se cumpriu exatamente. Então ele fala assim, se lá a palavra falada por anjos
né? Por meio de, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Agora presta atenção à diferença. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus? Foi-nos depois confirmados pelos que a ouviram. Então, se um anjo no Velho Testamento falou e tudo teve que se cumprir, como não vai se cumprir aquilo que o Filho falou? Está vendo? Coisa muito mais pesada. Se um anjo, Deus teve que manter aquilo que o anjo falou e que se cumpriu, como nós vamos escapar daquilo que o próprio Filho falou, que é muito superior a anjo? Então nós temos que se apegar. Agora, o que o hebreu está? Ele está ouvindo assim: você tem que se apegar com mais firmeza a essas verdades. Eles tinham que largar uma tradição enorme, tinham que largar uma religiosidade enorme, tinham que largar tudo, ouvir a voz do Filho. É duro, meus irmãos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Por que ele fala assim? Porque podia estar no coração de muitos desses judeus. Quer saber uma coisa? Eu estou dividido, eu vou ficar com Moisés, não vou dar ouvidos a essas coisas, até a minha religião acabou, o templo não tem mais necessidade de ser, e os sacerdotes, agora ele vai substituir tudo. Então acabou tudo aquilo do Velho Testamento. Se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que de maneira nenhuma nos desviemos dela. Agora olha o versículo 5 do capítulo 2, vamos lendo. Pois se não foi a anjos que sujeitou ao mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-os por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste e constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Então, olha o que ele está dizendo. Está mostrando a respeito de Jesus Cristo, que o mundo, esse mundo que há de vir, esse futuro que vai acontecer, não está sujeito a anjos, mas está sujeito ao Filho e à igreja. Então nós, igreja, que somos a igreja corpo de Cristo, Paulo disse em Coríntios, que nós vamos julgar os anjos, nós teremos autoridade sobre os anjos, vamos julgar eles. E esse mundo futuro que está para vir, quem é que vai governar senão Cristo e a igreja? A quem está sujeito esse mundo futuro que há de vir? A Cristo e a igreja, não é a anjos. Ele está mostrando que Cristo está muito superior a anjos. E a igreja, meus irmãos, a igreja é corpo de Cristo. Não diz que os anjos são corpo de Cristo, mas diz que o corpo de Cristo é a igreja, somos nós que vamos governar com Ele. Acima dos anjos, você vai julgar os anjos. Você aceita isso? Isso não é coisa pequena, isso é coisa gigantesca. É para o futuro, nós não vamos ver isso aqui na terra. Mas é para o futuro, nós vamos viver essa realidade com Cristo nas regiões celestiais. Está entendendo isso? Não? Tá te fazendo bem isso? Ou você está cansadão? Vamos lá? Vamos, Marco? Hoje que você veio, estamos indo, Marco? Estamos, que bom. Então continua a leitura. Versículo 9. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, agora preste atenção, provasse a morte por todo o homem. Então ele provou a morte, os pavores da morte, todas as sensações da morte. Cristo provou isso por nós, ele passou por isso para que nós não passemos. Ele já provou a morte por nós. Então, veja bem, eu penso assim, que quando nós morrermos vai ser a coisa mais gloriosa que existe. Geralmente a pessoa pensa assim, o que vai sentir? O que vai sentir antes de morrer?
Será que vai sentir dor? E quando a pessoa está quase morrendo, ela sabe que vai morrer. O que vai acontecer? E depois que ela morreu, será que ela vai ficar triste? E que, né, fica essa incógnita na cabeça. Mas eu penso que quando a gente morrer vai ser uma alegria. Você vai deixar essa carne, porque Cristo já provou a morte por nós. Ele já... Será que você entende isso ou não? Ele já provou todas as coisas da morte por nós. Já no nosso lugar. Então penso que quando nós sairmos desse corpo, nós vamos ser tomados por uma alegria do Espírito, coisa tão gloriosa. Deixar essa carcaçona velha aqui para voltar ao pó, depois ela vai ser ressuscitada, né? E vai ser uma coisa gloriosa, porque ele provou a morte por nós, ele morreu, ele não levou os pecados por nós. Nós não acreditamos nisso, ele provou a morte por nós também. Sim ou não? Provou a morte por todo homem. Por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então Cristo é aquele que conduz muitos filhos à glória, os salvos à glória. Como que ele foi aperfeiçoado? Ele foi aperfeiçoado, por meio dos sofrimentos. Então nós não sabemos como Cristo era antes, mas que Cristo teve um corpo humano, e agora ele tem um corpo humano glorificado lá no céu, que ele passou a ter um corpo, ele passou a ter. E ele tem. Está lá um homem Deus lá nos representando. Mas como que ele foi aperfeiçoado? Por meio do sofrimento. É ele que conduz muitos filhos à glória. Olha o versículo 11. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, né? Então Cristo é aquele que conduz os muitos filhos à glória. Ele é o condutor, o intermediário, o único caminho, a única porta. Sem ele, ninguém vai ser conduzido à glória. E agora chega naquele capítulo, ou melhor, naquele versículo que nós sempre falamos, né? Que é o versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte. Quem? A saber, o diabo. E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, ele vem falando uma coisa, de repente ele muda tudo, falando a respeito do diabo. Então, Cristo, ele participou de um corpo comum, como o meu e o seu, de carne e sangue. Ele participou, mas para que pela morte dele na cruz, ele destruísse, ou aniquilasse, eu gosto dessa expressão, destruísse. Destruísse quem? Aquele que tinha o poder da morte. Tem tradução que fala aquele que tem o poder da morte. Eu gosto dessa que tinha o poder da morte. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, quebrou o poder da morte. Não tinha ninguém que havia ressuscitado dos mortos, mas Cristo veio, ressuscitou dos mortos, veio no seu próprio corpo, viveu de novo, quebrou o poder da morte, então conquistou essa coisa chamada morte. Então, o diabo não é mais alguém que tem o poder da morte, ele tinha, porque Cristo quebrou esse poder da vida dele, quebrou esse poder dele. Agora, ele foi destruído na cruz? Foi, meus irmãos. Vamos acreditar quando nisso? Nós acreditamos. Na cruz, na morte desse Deus homem que vem. Agora, veja bem, ele está falando isso para os hebreus. Os hebreus tinham conhecimento do diabo. E ele está anunciando que realmente na cruz o diabo foi destruído. Então, o diabo está vivo, está agindo, está agindo. Mas que na cruz do Calvário ele foi destruído, ele foi. Você acredita nisso? É assim que eu tenho que ver o diabo, destruído,
aniquilado não por mim, pelo meu esforço. Coitado das pessoas que acreditam, porque ela ficou um dia sem comer, que ela vai vencer o diabo com isso. Ou então ela subiu no monte, ela vai vencer o diabo com isso. Ou então ela tem uma rosa ungida, ela vai vencer o diabo. E tudo isso, a religião não vence o diabo, nem não destrói o diabo. A única coisa que vence, que destruiu o diabo, foi Cristo na cruz. Então a vitória que nós temos sobre o diabo não é uma coisa conquistada por aquilo que eu fiz. Coitado daquele que passa óleo na porta para vencer o diabo, ele está cego. E grita, fica gritando, está amarrado o diabo aqui, está amarrado. Ele pensa que é uma grande coisa, na cabeça dele ele acha isso. Homem nenhum vence o diabo, meus irmãos, nem religião nenhuma vence o diabo. Mas Cristo na cruz venceu o diabo e destruiu o diabo. Eu tenho que vê-lo assim, destruído, despojado. Então a vitória sobre o diabo não está no que eu faço, está no que eu creio que Cristo fez. E nós não temos que ter medo do diabo. Por quê? Porque ele foi derrotado pelo Senhor Jesus. Está bem claro isso? Eu tenho que ver Deus em toda situação, não ver o diabo. Porque as pessoas veem o diabo só. Tudo é o diabo. Não vê Deus na casa dela. Você está cansado de me ouvir falar isso. Então, esse verbo que se fez carne, que é superior aos anjos, que os judeus estão ouvindo isso, Criador de todas as coisas, que fez a purificação do pecado, que foi coroado de glória e de honra, ele venceu o diabo na cruz do Calvário. Ele venceu o diabo na cruz do Calvário. Você crê nessa vitória? Total. Total. E nós somos guardados pelo poder de Deus. Nunca perca isso de vista. Isso era uma coisa que tinha que ser explicada na televisão, no rádio, que pega o Brasil inteiro. Muitas vezes, imagine um pregador de televisão, em vez de só ficar vendendo livro, falando das campanhas, que vai distribuir na igreja, ele tivesse a coragem de pegar uma hora daqueles com uma audiência nacional, ler esses textos da derrota do diabo, falar, mostrar para as pessoas que elas não têm que ter medo do diabo, que ele foi despojado, a serpente foi pisada na cabeça pela semente da mulher, explicar que se você é um crente verdadeiro, você é um liberto, você não precisa ter medo de você que tem autoridade sobre o diabo, falar isso abertamente, abrir a cabeça do povo. Que impacto teria isso na igreja, meus irmãos? Fala a verdade. Alguém que fosse lá na televisão e ficasse lá uma semana, ao invés de ficar, vem aqui que eu vou distribuir um lenço, vem aqui que eu vou distribuir uma caneta ungida, ensinasse sobre a justificação abertamente para o país inteiro. Que coisa gloriosa seria isso. Mas você vê isso? Não vê. Isso sim teria que ser falado e pregado, né? Sim ou não? Você concorda comigo? Em vez de ficar fazendo campanha de empresário, essas novelinhas baratas, eu estava assim, agora não está mais, eu era pobre, agora eu estou rico, né? E ficar com essa linguagem que esconde a verdade da palavra de Deus, fosse lá falar isso para todo mundo, para aqueles milhares que estão no templo e para milhões que estão na televisão, isso libertaria tanta gente do cativeiro, né? Tanta superstição cairia. Vamos continuar a leitura. E livrasse a todos, versículo 15, que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão pela vida toda. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas quem socorre? A descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, semelhante a nós. Cristo foi semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso que ele teve que ter um corpo semelhante ao nosso, vir ser alguém semelhante a nós, para fazer a propiciação dos pecados, né? E saber, ele sabe tudo que nós sentimos,
as nossas fraquezas, as nossas tentações. Ele também foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele conhece muito a nossa natureza, mais do que nós imaginamos. E depois no capítulo 13 ele vai começar a apresentar o quê? Nós vamos deixar isso para a semana que vem. Agora ele vai começar a fazer um paralelo de Cristo e Moisés. Cristo e Moisés. Veja bem, o judeu está recebendo essa mensagem, está ouvindo isso. Então ele vai mostrar, ele vai começar a fazer um paralelo entre os dois. Moisés, um grande personagem do Velho Testamento. Um grande herói, alguém que viu Deus, que trouxe a lei, que libertou o povo do cativeiro. Agora ele vai começar a mostrar nesse capítulo 3 o quê? Que Cristo é superior a Moisés em todas as coisas. Vai começar a mostrar a superioridade de Cristo sobre tudo aquilo que Moisés fez, né? Olha, vamos ler só um pouquinho, versículo 1 do capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o qual é fiel àquele que constituiu, como também era Moisés em toda a sua casa. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel a toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Agora olha Cristo, porém como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Sim, pois como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a voz, não endureçais o coração. Então agora ele vai começar a fazer um paralelo de Cristo e Moisés, e vai mostrar que Cristo é muito superior a Moisés, né? E depois vai dar o exemplo do povo de Israel. Ele fala assim, por que ele fala não endurecer o coração? Porque esses hebreus podiam se fechar para essas verdades e ficar no judaísmo, na religião deles. Então ele diz, não endureçais o vosso coração, não se feche para isso. Como foi nos dias da provocação. Aí ele vai dar exemplos das coisas que aquele povo do Velho Testamento viu Deus fazer e se fechou, endureceu o coração contra Deus e não entrou na terra por causa da desobediência. Esses hebreus podiam fazer a mesma coisa, se fechar para essas verdades e ficar no judaísmo com Moisés e rejeitar a Cristo. Tá bom, queridos? Eu vou parar por aqui, já são 9h15. Na semana que vem nós vamos fazer esse paralelo até entrarmos no capítulo 4. A entrada no descanso de Deus pela fé. O descanso de Deus que nós entramos pela fé. Tá bom?